dedo até entrar no lugar errado e machucar de verdade, ficar apertando o ouvido pra ouvir as coisas desse jeito, se esconder assim no lençol do varal, ficar vendo seu reflexo bugado na colher, tentar patinar no chão com as meias, esborrachar e quebrar o... Como ver as veias dos seus olhos que o seu cérebro ignora? Primeiro, tampa um olho. Depois, liga a lanterna do seu celular e coloca do lado do seu olho. E vai mexendo de cima pra baixo algumas vezes. E aí você vai ver a sombra das veias dos seus olhos. Parecido com isso aqui. Esse casal queria dar a notícia que tiveram um filho, mas acabaram mandando a mensagem pra pessoa errada. Só que quando o cara avisou que a mensagem não era pra ele, eles mandaram o endereço do hospital. E o cara realmente apareceu. E até hoje, 10 anos depois, ele continua visitando a criança. Vezes que o Google Maps arruinou vidas. Em 2020, um cara foi olhar uma localização no Google Maps. Só que quando ele abriu o Street View, viu essa cena de uma mulher fazendo carinho num cara. E apesar do rosto dela tá borrado, as roupas, corpo e sapato eram iguais às da sua mulher, que estava fazendo carinho em outro cara. Ele só queria ver o mapa e descobriu que era cornaço. Dá pra morar na casa mais fina do mundo? Ela fica no Peru e tem só 63 centímetros de largura. Tem 2 andares e no primeiro fica o banheiro. Imagina ter que cair, meu pai amado. A sala é literalmente um corredor e a mesa de jantar é quase da largura do prato. Tem uma escada que mal dá pra subir. E por fim, essa é a cama, que pelo menos não cabe o demônio da paralisia do sono. Essa mulher tinha o cabelo rosa, mas um dia simplesmente baniram cabelos coloridos da empresa. Mas ela teve a melhor ideia pra se vingar. Todos os dias começou aí com uma peruca diferente, inclusive meio calva. E ninguém pôde falar nada, porque por mais bizarro que fosse, as cores eram naturais. Você tem um olho melhor que o outro. Pra descobrir qual é, faz um triângulo com as mãos. Coloca um objeto distante no meio e fecha o olho esquerdo. Se o objeto continua dentro do triângulo, significa que o seu olho dominante é o direito. Mas se o objeto saiu do triângulo, seu olho dominante é o esquerdo. E isso é bem raro. É por isso que você nunca deve desistir dos seus sonhos. Porque o The Rock tá fazendo propaganda de shampoo e ele é careca. Bom dia. Uma vendedora maltratou muito esse cara, mas se arrependeu quando descobriu quem ele era. Esse homem foi comprar joias numa marca muito cara chamada Marc Jacobs. Mas como ele ia comprar pouca coisa, a vendedora ignorou ele e começou a atender outra pessoa. Mas ele queria muito uma Marc Jacobs. E quando ela finalmente deu atenção e ele foi pagar, ela descobriu que ele era o próprio Marc Jacobs, dono da marca. Brinquedos que foram banidos. Esse brinquedo da Patrulha Canina parece completamente normal. O problema é que quando você tira o personagem do quadriciclo, ele fica assim. Já esse brinquedo dos Teletubbies era pra falar frases fofinhas. Só que ele acabou falando outra coisa e fez ele ser banido na hora. Um balão gigante do Bob Esponja. O que poderia dar errado? Algum infeliz escolheu esse lugar pra colocar o treco de encher. Por fim, essa pulseira fez muito sucesso com as crianças. Só que pra colocar ela, você precisava bater muito forte no braço. E como dentro tem um metal, às vezes isso rasgava e cortava o seu braço. Momentos em que atores não estavam atuando. Esse ator tinha que gravar uma cena em que várias abelhas saíam da sua boca e quiseram usar abelhas reais. Ele falou que jamais faria isso, mas o diretor insistiu que elas eram treinadas e não iam picar ele. E depois de 3 dias falando não, o ator teve uma ideia. A cada picada que ele levasse, eles pagariam $1.000. E a equipe aceitou pagar, achando que ele não ia levar nenhuma picada. E assim ele ganhou $23.000. Esse pai achou um jeito genial de descobrir se a filha tava mentindo, porque ele queria saber se ela tava dormindo de verdade ou se tava fingindo. Então falou: você sabia que se você levantar o braço de uma criança enquanto ela dorme, ele fica levantado? E quando ele testou... Nome de coisas que você não sabia que tem nome. Virola é o nome do coisinho de metal no lápis que segura a borracha. E fosfeno são aqueles coisinhos que aparecem no seu olho quando você aperta ele. Fluxinal sinilipilificação é quando você chama algo ou alguém de inútil. Que nome inútil? Grommets são aquelas taxinhas de metal na calça jeans. E por fim, o plastiquinho na ponta do cadarço chama ponteira. Momentos de karma instantâneo. Esse cara entrou num restaurante e roubou todos os pedidos que iam ser entregues por delivery. E como não tinha ninguém vigiando, foi muito fácil de pegar. Só que o universo não perdoa, porque ele saiu todo pomposo da loja e viu isso aqui: outro ladrão roubando sua bicicleta. Hoje eu descobri que a Pixar sempre mostra o seu próximo filme no filme anterior. Os Incríveis aparecem Procurando Nemo, o Hudson de Carros em Os Incríveis, a sombra do cachorro de Up em Ratatouille, o urso de Toy Story aparece em Up, o Mate aparece em Toy Story 3 e a família da Merida aparece lá atrás em Carros 2. Coisas nojentas que você come sem saber. Sabe o gostinho delícia de baunilha? Um dos jeitos de fazer ele é com uma secreção que sai do castor. Pergunta importante: quantos cabelos de rato você comeu hoje? Porque a Anvisa permitiu um pelo a cada 100 gramas de achocolatado e até 10 pedaços de inseto em 100 gramas de chocolate. E a gelatina que
que você come, se não for vegana, é feita fervendo ossos de animais, porque solta colágeno, que é essa substância grudenta. Por fim, algumas balas, refrigerantes e iogurtes são feitos com conchonilhas, que é esse inseto parecido com uma barata, porque ele é usado pra fazer a cor vermelha. Coisas nojentas que você come sem saber. Sabe o gostinho delícia de baunilha? Um dos jeitos de fazer ele é com uma secreção que sai do castor. Pergunta importante: quantos cabelos de rato você comeu hoje? Porque a Anvisa permitiu um pelo a cada 100 gramas de achocolatado e até 10 pedaços de inseto em 100 gramas de chocolate. E a gelatina que você come, se não for vegana, é feita fervendo ossos de animais, porque solta colágeno, que é essa substância grudenta. Por fim, algumas balas, refrigerantes e iogurtes são feitos com conchonilhas, que é esse inseto parecido com uma barata, porque ele é usado pra fazer a cor vermelha. Coincidências de 1 em 1 milhão. Esse repórter tava ao vivo na TV falando sobre um bandido que tava sendo procurado e começou a descrever o cara. Só que enquanto ele falava isso, um cara igualzinho à descrição começou a passar atrás. Aí o repórter chamou a polícia e realmente era o criminoso que foi preso ao vivo. Esse cantor tava muito bravo porque os paparazzis não paravam de tirar foto dele. Então ele comprou esse cachecol, que parecia normal, mas toda vez que alguém tira uma foto dele, sai assim. A cor que você vê quando fecha o olho não é preto, porque o preto é isso aqui, mas você enxerga essa cor aqui. E você acabou de fechar o olho pra conferir, né? Propagandas que deram muito errado. A Coca-Cola fez uma parceria pra colocar figurinhas da Copa na sua garrafa. Só que decidiram colocar as figurinhas atrás do rótulo. Isso fez os mercados perderem muito dinheiro, porque as pessoas começaram a rasgar esses rótulos e roubar a figurinha sem comprar a bebida. Os meninos que eu gosto versus os meninos que gostam de mim. Foi o que ela postou pra falar que só os feios gostavam dela. Só que ela não imaginava a resposta que ela ia receber, porque o próprio Mate respondeu. E quem falou que eu gosto de você. Depois disso, ela não só excluiu o post, como a conta inteira. Inventores mais burros da história. Esse cara criou um lápis pra incentivar crianças a não usarem drogas. Era um lápis normal, mas que tava escrito: não é legal usar drogas. Só que conforme você apontava o lápis, acontecia isso. É legal usar drogas. Legal usar drogas. Usar drogas. Drogas. Como eles metem um carro enorme dentro do shopping. Muita gente acha que só dirigem ele com cuidado pela porta da frente. Mas não. Eles, na verdade, usam portas secretas que só os funcionários conhecem. E botam o carro em elevadores gigantes pra subir pra outros andares. Pessoas que comemoraram cedo demais. Essa repórter resolveu tentar fazer uma cesta de basquete ao vivo. Só que aconteceu isso aqui. Ela comemorou, mas na hora a bola caiu pra fora. E ninguém teve coragem de contar o que aconteceu pra ela. Bebês com os nomes mais insanos. Em 2014, esse casal não sabia que nome dar pra sua filha. Então tiveram uma ideia genial: deixar a internet decidir. Você podia tanto sugerir quanto votar num nome. Em terceiro lugar ficou Megatron. Em segundo ficou Amélia, que dá a esperança que poderia ser um nome normal. Mas o nome escolhido foi Cuchulo, que é esse bicho aqui. As cenas de dança nos filmes são gravadas completamente em silêncio. Porque se tivesse barulho, não daria pra ouvir as falas. O que significa que os copos, na verdade, são assim. E pra gravar baterias, eles têm que tirar completamente o som. E vai disso pra isso. E as sacolas de papel, que na vida real fazem muito barulho, na verdade são feitas de vinil. Qual é o maior nome do Brasil? Ele tem 32 letras e é tão difícil que nem o próprio dono consegue soletrar. C-H-A-E. É muita letra. E é Charlington Glaive, um bichique Navaré dos Anjos Mendonça. Mas todo mundo chama ele de Xaxá. Eu vou fazer sua mão flutuar com o poder da mente. Estende a sua mão esquerda e coloca a sua mão direita bem em cima. Faz força pra baixo o máximo que você conseguir. E ao mesmo tempo, com a esquerda, faz força pra cima, de um jeito que as duas não saiam do lugar. Em alguns segundos, a sua mão esquerda vai flutuar quase como um balão. Só não para de empurrar e não deixa suas mãos tremerem, mas empurra o mais forte possível. Agora, a gente tá quase terminando e se funcionar, se inscreve. Em 3 segundos, tira a mão direita de cima. 3, 2, 1. Eu vou fazer sua mão flutuar com o poder da mente. Estende a sua mão esquerda e coloca a sua mão direita bem em cima. Faz força pra baixo o máximo que você conseguir. E ao mesmo tempo, com a esquerda, faz força pra cima, de um jeito que as duas não saiam do lugar. Em alguns segundos, a sua mão esquerda vai flutuar quase como um balão. Só não para de empurrar e não deixa suas mãos tremerem, mas empurra o mais forte possível. Agora, a gente tá quase terminando e se funcionar, se inscreve. Em 3 segundos, tira a mão direita de cima. 3, 2, 1. Eu vou fazer sua mão flutuar com o poder da mente. Estende a sua mão esquerda e coloca a sua mão direita bem em cima. Faz força pra baixo o máximo que você conseguir. E ao mesmo tempo, com a esquerda, faz força pra cima, de um jeito que as duas não saiam do lugar. Em alguns segundos, a sua mão esquerda vai flutuar quase como um balão. Só não para de empurrar e não deixa suas mãos tremerem, mas empurra o mais forte possível. Agora, a gente tá quase terminando e se funcionar, se inscreve. Em 3 segundos, tira a mão direita de cima. 3, 2, 1.
2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Pessoas por trás de vozes famosas. A voz dos Brain Rots é de um brasileiro. Pelo tralalá, bailarina capuchina. Ele fez um trabalho como dublador, mas não sabia que essas frases estavam sendo usadas pra treinar uma IA. E agora ele é simplesmente a voz mais ouvida do mundo. Aquela voz que fala nos trailers dos filmes normalmente é do Luiz Fire Mota. Este é o Hélio. É o sonho de todo locutor, né? E quem anuncia os filmes da Sessão da Tarde é o Dirceu Rabelo. Jogo de emoções. Nesta quarta, na Sessão da Tarde. Por fim, a voz do seu GPS provavelmente é a Dani Brandi. A 300 metros, vire à direita. E também é a voz que te faz passar raiva no telefone. Se o seu problema é com cartões, digite 1. Pessoas por trás de vozes famosas. A voz dos Brain Rots é de um brasileiro. Pelo tralalá, bailarina capuchina. Ele fez um trabalho como dublador, mas não sabia que essas frases estavam sendo usadas pra treinar uma IA. E agora ele é simplesmente a voz mais ouvida do mundo. Aquela voz que fala nos trailers dos filmes normalmente é do Luiz Fire Mota. Este é o Hélio. É o sonho de todo locutor, né? E quem anuncia os filmes da Sessão da Tarde é o Dirceu Rabelo. Jogo de emoções. Nesta quarta, na Sessão da Tarde. Por fim, a voz do seu GPS provavelmente é a Dani Brandi. A 300 metros, vire à direita. E também é a voz que te faz passar raiva no telefone. Se o seu problema é com cartões, digite 1. Ela fez um fake pra stalkear o crush, mas deu muito errado. A conta era de um restaurante falso que entregava comida. Só que ela deixou tão realista que começou a receber pedidos de verdade. E ela não teve coragem de recusar e acabou entregando um macarrão pra uma pessoa. Mas mais e mais pessoas começaram a pedir e até o crush dela comprou sushi e ela teve que entregar. Só que depois de um mês, o pai dela descobriu tudo. E ao invés de brigar, ajudou a abrir um restaurante de verdade. Ele virou um sucesso e ela descobriu que o crush tinha namorada. Descobriram uma nova personalidade. Todo mundo sabe o que é introvertido ou extrovertido. Mas agora descobriram os outrovertidos, que são pessoas que gostam de socializar e que têm amigos, mas que não sentem a necessidade de encaixar num grupo. Preferem ter conversas profundas e ao mesmo tempo também gostam muito de ficar sozinhas. Um buraco misterioso apareceu do nada e ninguém sabia o que era. Esse especialista tinha certeza que era um asteroide, mas ele não podia estar mais errado. Ele deu uma entrevista na TV falando que essa era a pedra que tinha caído do espaço e falava todos os 67 motivos pra ele ter certeza disso. Só que no dia seguinte postaram esse vídeo na internet de dois amigos bêbados cavando o buraco.